Nesse vídeo, como sempre, eu vou te trazer uma mudança do ponto de vista através do emagrecimento e do que precisa ser feito para você conseguir emagrecer. E também não adianta, você sabe, né, que não adianta só emagrecer, você tem que aprender a manter esses resultados. Então, se você não conhece meu trabalho aqui, o meu objetivo é trazer outros pontos de vista em cima da nutrição e em cima do que precisa ser feito. Porque eu acredito muito que o que fazer, a gente já tá careca de saber. Só que agora eu te pergunto, por que você não faz? E aí, quando eu faço essa pergunta também, se você já vem, desse processo tentando emagrecer há muito tempo, você já vai responder, porque eu sou sem vergonha, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá, porque eu não tenho vergonha na cara. E eu vou te falar que não é bem essa resposta. Agora, o que acontece? A gente tem, talvez a gente foi ensinado ou aprendeu isso de algum jeito, não sei. Às vezes a gente enxerga o emagrecimento como uma série de regras e de deveres e obrigações, sabe? Ai, para emagrecer eu tenho que comer isso, isso e isso. Aí eu tenho que ir à academia e ficar tantas horas lá e fazer não sei quantos exercícios, não sei quantas horas de cardio, não sei quanto de musculação, etc, etc. Aí eu tenho que beber água. No fundo, isso é verdade. Só que se você começar a enxergar de uma outra forma, como um compromisso, emagrecimento nada mais é do que compromisso. Não é uma série de regras que você deve seguir, mas é como se você assumisse um compromisso com você mesmo, ou você mesma. Por quê? Gente, o que acontece? Não quer dizer, aliás, uma outra forma de enxergar o emagrecimento também, às vezes é a gente enxergar como uma série de proibições. Eu quero emagrecer, mas eu gosto tanto de tomar refrigerante. Ou, eu quero emagrecer, mas eu gosto tanto de comer doce, eu gosto tanto de comer pão, eu gosto tanto de sair, comer lanche, pizza, etc. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que parar de fazer isso. Você entende que, às vezes, é o jeito que você enxerga as coisas? Porque o que você quer? Se você enxerga como se fosse uma coisa ruim, eu vou ter que me obrigar a fazer um monte de coisa que eu não gosto e vou ter que parar de fazer um monte de coisa que eu gosto. Que prazer você vai sentir nisso? Sabe? Então, é normal você querer adiar isso, começar isso por muito tempo, ou você seguir até um determinado tempo, falar assim, eu vou fazer isso até eu emagrecer, sei lá, X quilos. Aí, quando eu emagrecer esses X quilos, aí depois eu volto pra rotina anterior. Mas, gente, não faz sentido. Se você entender que não faz sentido, que o emagrecimento, e às vezes vocês querem chegar o quanto antes nesse objetivo, pra quê? Pra, sabe, eu me livrei e agora eu já posso voltar a ser quem eu era antes. Mas, na verdade, às vezes o emagrecimento ele precisa ser um pouco mais lento para você ir bancando essas mudanças e percebendo as diferenças que isso faz na sua vida. Quando eu recebo algumas pacientes que têm os processos mais lindos de acompanhar, que é um processo de transformação realmente, o que normalmente elas têm em comum? Elas começam a olhar para aquela vida antiga que elas achavam que era gostosa e confortável, e aí elas olham e falam, gente, eu não acredito. E eu sempre falo assim, você vai chegar o dia que você vai gostar de ir pra academia, você vai gostar de musculação, e eu estou aqui pra você ver e pra pagar pra ver. Eu aposto que você vai. É só você não desistir no meio do caminho. Mas você vai ter que ir pelo menos um mês não gostando tanto assim. Ou às vezes até 2 semanas. Às vezes não precisa nem ser muito. Por quê? Você tem que assumir este compromisso. Eu vou e não importa se estiver chovendo canivete, se estiver caindo o mundo, eu vou dar um jeito. E às vezes você não precisa ir pra academia. Mas você precisa se comprometer com os movimentos diários, sabe? Não vai dar pra eu ir lá fazer os exercícios e tudo mais. Eu vou fazer qualquer coisa na minha casa. Só pra eu não quebrar esse hábito de eu ter que fazer uma coisa que às vezes eu não queria fazer, mas eu tenho que fazer. Eu costumo dizer que a musculação é como se fosse um exercício de fé, sabe? Você não vai ver resultado na hora, você não vai sentir na hora, talvez você não vai sentir prazer nenhum ali, mas você tem que aprender a sentir prazer não ter cumprido esse compromisso. Mas a gente tem mania, né, de correr de compromisso. E às vezes a gente acha que a gente corre de compromisso com os outros, mas na verdade, se você tem questões com a alimentação, você corre do compromisso com você. Porque quando você começa a comer melhor, você percebe diferença na sua vida, só que você tem que dar tempo pra isso acontecer e tempo pra você perceber e tá atento também, não ficar seguindo um monte de regra, vou fazer porque eu nutribriga, vou fazer porque não sei o que, vou fazer e pesa lá na balança pra ver se já emagreceu. Não é assim. Você tem que aprender a criar esse compromisso, assim
sentir que, pô, eu percebo que quando eu bebo mais água, eu tenho menos vontade de tomar refrigerante. Eu percebo que quando eu como mais frutas, eu percebo que eu tenho menos vontade de comer doce. Eu percebo que quando eu como mais vegetais, eu tenho menos vontade ou menos fome de ficar beliscando o tempo todo, ou consigo comer porções menores de carboidratos. Ou seja, às vezes a mudança do ponto de vista que você tem que ter e fazer e seguir é o quê? É você se comprometer a fazer o que precisa antes. Não precisa cortar aquilo que você já faz e você sabe que às vezes, eu preciso parar, mas eu não quero. Então para. Mas faz o outro, porque o problema é que vocês querem cortar uma coisa e não fazer a outra. Aí vocês acabam comendo menos, tendo uma vida que não tem graça nenhuma. Aí você chega na quinta-feira, já quer pedir delivery e fazer tudo e você fica se controlando. Não dá, gente. Alimentação não é controle, é compromisso. Então, está preparado? E compromisso quem assume é adulto, né? É adulto, porque não tem a mãe do lado te obrigando a fazer as coisas. E às vezes vocês colocam o nutricionista no papel da mãe de vocês. Então vocês têm que aprender, sabe o quê? Levanta e faz o que você tem que, faz o que tem que ser feito. Você não quer o resultado? Você vai ter que aprender a fazer e bancar, porque o nutricionista vai ficar do teu lado, vai ficar na tua orelha. Você que tem que ser responsável o suficiente. Também não é uma autocobrança, tá? É assim, pô, eu tenho que ir, eu vou. Ai, vai logo, já faz logo, sabe? Mata tudo que você tem que fazer de uma vez só. Eu vou beber minha água aqui, vou tentar fazer isso o mais rápido possível, para que... Sabe, você não fica com aquilo, depois eu faço, depois eu faço, depois eu treino, depois eu isso, depois eu como, amanhã eu vou. Não, faz agora, faz o quanto antes. E sustenta, porque senão você vai ficar sempre aí nessa coisa do, o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem, e nunca chega, né? Esse ano que vem nunca chega.